Albert e Henry. Bom, só para ilustrar a questão. No lugar e no instante exato em que passam um pelo outro, ambos observam um lampejo de luz. Uma esfera de luz se expande a partir daquele ponto. Como cada um mede a velocidade da luz em relação à própria pessoa, cada um acredita, com razão, estar sempre no centro dessa esfera em expansão, mesmo que se distanciem cada vez mais um do outro. Como podem duas pessoas, em diferentes lugares, estarem no centro da mesma esfera? Para confirmar essa percepção, cada um instala detectores de luz igualmente separados. No entanto, enquanto os detectores de Albert registram a chegada simultânea da luz, ele acredita que a luz atinge os detectores de Henry em dois momentos diferentes. Enquanto isso, Henry vê a mesma coisa ao contrário. Concordam em relação à velocidade da luz, mas discordam sobre se a ocorrência desses eventos teria sido simultânea ou se ela teve lugar em diferentes momentos. Não se trata de semântica, nem de uma discussão sem importância. Significa que o tempo, assim como a distância, é afetado pelo movimento. Mas apesar da profundidade da questão, o matemático francês Henri Poincaré levantou objeções à natureza limitada das explicações de Lorentz. O que era necessário, disse ele, era uma nova lei fundamental da física, o princípio da relatividade, de acordo com o qual as leis dos fenômenos físicos devem ser as mesmas tanto para um observador fixo quanto para um observador animado de um movimento uniforme de translação. Em outras palavras, como sugere Galileu, um estado de movimento uniforme é tão bom como qualquer outro. Afinal, essa ideia constituíra a base do raciocínio de Galileu e da lei da inércia quase 300 anos antes. Mas o que Poincaré estava sugerindo era que a ideia da relatividade de Galileu deveria ser generalizada para incluir todos os fenômenos físicos, inclusive a luz. A ciência do seu raciocínio pode ser observada com o auxílio do mais simples dos relógios. Dois espelhos colocados a uma determinada distância um do outro, com um feixe de luz oscilando entre eles. Cada oscilação do feixe corresponde a um tique ou um taque do relógio. Para Henry, seu relógio está em repouso e é um relógio comum. Mas para Albert, esse relógio está se movendo. E entre uma batida e outra, ele observa o feixe de luz traçar uma trajetória diagonal, o que significa que ele está percorrendo uma distância maior. Assim, Albert acredita que o relógio em movimento está andando mais devagar. Mas, quanto mais devagar? A relatividade do tempo é obtida do triângulo retângulo formado pelas distâncias percorridas. O teorema de Pitágoras demonstra que a trajetória da luz em movimento é maior do que a distância entre os espelhos. Pelo fator 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, esse fator ocorre com tanta frequência em relatividade que tem o seu símbolo próprio, a letra grega gama.
Assim, para um observador parado, um relógio em movimento parece andar muito devagar por um fator gama. Uma régua ou outro objeto qualquer em movimento também parece contraído pelo mesmo fator, o que recebe o nome de contração de Fitzgerald. É mais conhecida como contração de Lorentz. Para velocidades muito menores que a velocidade da luz, gama não é muito grande. Por exemplo, a Terra, em seu movimento em torno do Sol, devido a essa velocidade, é reduzida em seu tamanho de uma grandeza que corresponde à espessura de uma folha de capim. Quanto a velocidades na Terra, Lorentz estava ocupado desenvolvendo sua teoria quando a locomotiva a vapor superou a barreira dos 160 km por hora. A essa velocidade, todo o trem tem seu comprimento reduzido em menos de um átomo da tinta que cobre o seu motor. E o próprio Lorentz não andou devagar. Ele era o grande físico internacional. Jovens físicos de todo o mundo assistiam às suas palestras na Universidade de Leiden, na Holanda, onde era professor há um quarto de século. Entre os que estiveram em Leiden estava Albert Einstein. Através dos anos, Lorentz teria uma enorme influência profissional e pessoal sobre Einstein. Pouco antes de sua morte, Einstein disse: "Admirei e amei Lorentz, talvez mais do que qualquer outra pessoa que eu tenha conhecido." Mas foi o trabalho de Lorentz, como um físico teórico, que ultrapassou o privilegiado círculo dos seus amigos e se propagou livremente através do tempo e do espaço. Sabendo que estava no caminho certo, Lorentz investigou as consequências até onde lhe foi possível. Na relatividade de Galileu, a posição de um ponto X, linha, num sistema de referência móvel, está relacionada à sua coordenada x num sistema fixo, através da equação x menos vt. Lorentz descobriu que para a nova relatividade isso deveria ser multiplicado pelo fator gama. Essa é a equação ao longo da direção do movimento. Em direções perpendiculares ao movimento, as distâncias são as mesmas em ambos os sistemas de referência. Quanto ao tempo, embora os relógios possam ser sincronizados em qualquer sistema de referência, a hora que eles mostram depende de onde eles estiverem. O tempo no sistema de referência móvel é gama vezes a quantidade t menos vx sobre c ao quadrado. Juntas, essas equações são as transformações de Lorentz. Elas expressam a essência matemática da teoria da relatividade espacial. As transformações de Lorentz atrasam o relógio e contraem as distâncias independentemente do sistema de referência de quem está se movimentando. O observador no sistema de referência em movimento pensa que está parado e que o outro sistema é que está se movendo. Mas essas equações fazem muito mais do que apenas isso. Elas, na verdade, unem tempo e espaço. Quando ocorre um evento, ele não tem significado se não se diz onde ele ocorreu. A velocidade da luz é a mesma para todo e qualquer observador. Einstein simplesmente se apropria do fenômeno que Lorentz vinha tentando explicar. Desses dois únicos postulados, Einstein deduz exatamente as mesmas equações descobertas antes por Lorentz. Só que agora elas têm um significado muito diferente. Os conceitos fundamentais de espaço e tempo passam a ser interligados. Que a régua de Henry não tem um metro de comprimento. Enquanto Henry, vendo Albert passar rapidamente por ele, acha que a régua de Albert é menor. Mas e o mistério dos relógios? Como pode cada um achar que o relógio do outro anda mais devagar? No diagrama próprio e a transformação de Lorentz. Embora tenham sido originalmente concebidas por Lorentz, Einstein chegou às mesmas equações de um ponto de partida completamente diferente. Lorentz usou as equações para explicar a experiência de Michelson e Morley. O objetivo de Einstein era estabelecer a relatividade como um princípio fundamental e universal de toda a física. Para Lorentz,
A velocidade constante da luz era uma simples aparência para todos os observadores. Para Einstein, essa velocidade constante era um princípio do qual tudo mais deveria se derivar. Lorentz foi talvez o último grande físico clássico, mas as equações que levam o seu nome estão no âmago da relatividade e do futuro por ela criado.